Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Entretenicast, um podcast de fã para fã. Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos. Meu nome é Guilherme Leôncio e esse projeto é mais um lançamento do ateliê do podcast Audiolab, nosso laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação da UERJ. No Entretenicast falaremos sobre as diversas nuances do entretenimento, abordando temáticas de forma detalhada, mas muito descontraída. No episódio de hoje vamos refletir bastante sobre as principais características do audiovisual brasileiro, passando pelo cinema, streaming e a tradicional televisão, ou nem tão tradicional assim. E estão ouvindo o som da pipoca estourando? Então senta no sofá e dá o play, porque a sessão do Entretenicast já vai começar. Bom, a televisão como conhecemos, com o sinal aberto e uma variedade de programações, só existe graças à lógica de concessão pública das ondas eletromagnéticas garantida pela Constituição Federal de 1988. A concessão consiste em uma licença que o Estado dá para um serviço da qual ele é detentor. Então, nesse caso, a titularidade é cedida para um grupo privado utilizar o meio de comunicação de forma lícita, arcando com as responsabilidades públicas da concessão dentro do prazo de 15 anos. O sinal da TV aberta, como uma mídia de massa, está disponível em todo o território brasileiro. As grades da televisão aberta têm como uma de suas funcionalidades pautar a rotina do dia das pessoas. O conceito de horário nobre é um exemplo disso. Os horários em que o jornal começa, em que a novela termina e a grade de domingo são todos pensados no cotidiano dos brasileiros em escala nacional e regional. Em contrapartida, as plataformas de streaming via internet parecem inverter essa lógica. Sites como Globoplay e Paramount Plus oferecem catálogos com uma série de facilidades para os consumidores, como a opção de pausa e play e assistir a seriados inteiros de uma só vez e por aí vai. Em 2011, quando a Netflix chegou ao Brasil, o conceito de streaming nem mesmo existia por aqui. Ela era somente um site pago para assistir filmes e séries no computador, até porque nessa época não haviam tantos smartphones em circulação. Logo, não existiam aplicativos para assistir esses conteúdos. 10 anos depois, outras plataformas como a Prime Video e o Disney Plus surgem já em um momento mais conectado. Em 2021, havia uma gama maior de plataformas que podem ser acessadas por praticamente todos os dispositivos com telas, incluindo a televisão. E a atuação dessas empresas que se difundiram tanto no Brasil nos últimos anos ainda está em processo de regulamentação concernente à tributação e a sua contribuição para a cultura brasileira. Atualmente, pautas que recomendam uma porcentagem mínima de produções nacionais nos catálogos seguem em discussão no Senado Federal, algo que pode animar os agentes do setor independente da indústria audiovisual, que tem buscado cada vez mais fomentos fiscais para realizações de suas produções. O produtor Guilherme Arruda critica a falta de normas tributárias para as plataformas de streaming na legislação brasileira. Hoje não se cobra nada. Hoje essas plataformas de streaming elas não pagam Condecine. Elas não têm isso não está sendo cobrado. Isso precisa ser cobrado porque as pessoas estão fazendo dinheiro e esse dinheiro tem que retornar como imposto para movimentar essa economia. Então, assim, a meta de se cobrar Condecine de uma plataforma... E esses valores são todos escalonáveis, na verdade. Assim, se a plataforma tem um tamanho gigante, ela paga tanto. Se ela é menor, ela paga um pouco menos. Então, assim, é isso. Qualquer serviço, qualquer produto, você paga um imposto sobre aquilo que você está. Inclusive, existe uma discussão sobre como o streaming pode ter tomado o lugar da televisão tradicional. A programação da televisão aberta tem a funcionalidade de pautar a rotina do dia das pessoas. E ao consumir constantemente o conteúdo da Prime Video, por exemplo, o telespectador não precisa esperar um horário específico para assistir programas, nem assistir tudo de uma vez só. Então será que as plataformas pagas substituíram a TV tradicional como regulador temporal nos lares brasileiros? E quem nos ajuda a responder essa questão é o produtor audiovisual das 6h50, Guilherme Arruda. Eu acho que é muito cedo para falar que o streaming é um elemento tradicional na casa das pessoas. Eu acho que as pessoas não pararam de consumir televisão, assim como as pessoas não pararam de consumir o rádio quando a televisão chegou. Eu acho que as coisas elas vão
alterando as dinâmicas que elas se apresentam, mas a gente continua consumindo as mesmas coisas. Hoje a gente ouve rádio, pode ser no carro, pode ser através das plataformas de áudio. A gente não deixa de assistir televisão. Muita gente ainda, se a gente pensar também o Brasil fora da nossa bolha, são pessoas que só têm acesso àquela TV e àquela TV aberta. Então, a TV aberta continua sendo muito importante para a identidade do Brasil, para as pessoas basearem as rotinas delas de café da manhã, de almoço, de jantar, e os horários do dia, da grade da programação. Eu acho que as coisas existem com dinâmicas novas que está todo mundo se entendendo e se adaptando, se redesenhando, mas acho que uma coisa nunca anula muito a outra. A editora e sócia de Guilherme, Maria Luísa Lastas, contribui para esse pensamento, ressaltando as desigualdades no Brasil. Eu concordo com o Guilherme, eu acho que a TV aberta ela tem um peso muito grande, principalmente que a gente ainda tem uma população que não tem acesso a uma internet de qualidade, de velocidade, tem muito acesso que é só pelo celular, acesso restrito, que a pessoa tem aquele plano mais, enfim, vai ter acesso ao WhatsApp, ao conteúdo ali, mas não vai ter acesso a uma banda larga que vai consumir. Então, assim, é isso, talvez as classes médias, mas eu não acho que isso seja um retrato do Brasil. Não sei nem se ainda. As emissoras de televisão não ficaram para trás e também entraram em cena com as suas próprias plataformas. Mas será que a ambição por trás disso não acabou gerando apenas um depósito de conteúdos antigos? Pioneira do Grupo Globo, desde 2015, a Globoplay usa o espaço para distribuição de produções originais e exclusivas em parceria com grupos internacionais e estúdios brasileiros independentes, com filmes, séries e contando com programas da própria televisão e transmissões ao vivo. Mas pensando em cobertura esportiva, a TV aberta continua tendo a preferência entre torcedores que acompanham os campeonatos nacionais de futebol. Considerando que canais online para transmissão de jogos esportivos estejam avançando muito em aparato tecnológico, eles ainda precisam de tempo para consolidar a sua linguagem no imaginário do telespectador assíduo. Apesar do reconhecimento do potencial do sinal aberto público, parece que os meios digitais vão ser mais prestigiados daqui para frente. Segundo o ranking publicado pelo Sempre Meios, consórcio de agências de comunicação e publicidade, 39% dos 6 bilhões e meio de reais investidos em publicidade no primeiro trimestre foram destinados à internet. Por outro lado, a TV ficou em segundo lugar, com 37% do total. Algo inédito desde 1970. Isso demonstra que, apesar da televisão ser muito acessível, os meios digitais têm chegado e cativado a atenção do público de uma forma ainda mais consistente, uma vez que os smartphones, por exemplo, são consideradas próteses do corpo humano pela tamanha dependência que se tem dessa tecnologia. A partir da convergência tecnológica, o uso de televisores inteligentes e o crescimento de plataformas como o YouTube fizeram com que as mídias digitais passassem a ser um campo mais fértil para anunciantes. E as marcas adaptaram suas estratégias rapidamente para onde estavam os olhos dos consumidores. Mas isso pode não ser um problema para grandes grupos midiáticos, como o Globo. A sua ascensão nas redes sociais ou mesmo na implementação de uma plataforma de streaming própria assegura ao Grupo Globo um lugar bem confortável nesse processo de transformação da televisão brasileira. Guilherme comenta sobre as suas expectativas a longo prazo sobre a dualidade entre televisão e plataformas online. Eu acho que eu não sou capaz de dizer como eu acho que vai ser o streaming no futuro, mas eu espero que ele seja mais democrático. E espero que ele consiga continuar convivendo bastante com a TV aberta. Eu acho que uma coisa inevitável, que a gente já está vendo muito no presente do streaming e que aí aproxima um pouco ele da TV aberta, é a gente ter transmissões ao vivo, que era uma coisa que a gente não tinha antigamente. Então acho que isso vai ser cada vez mais comum. Eu acho que, por mais paradoxal que possa ser, o streaming está se aproximando um pouco do que é a nossa TV aberta, da nossa TV mais tradicional, TV aberta, TV fechada, mas TV tradicional. A gente não tem como prever o que vai ser, mas acho que é uma mistura disso tudo, torcendo para que essa mistura seja bastante brasileira. E parece que precisamos pensar no futuro antes do que imaginávamos. Segundo um pronunciamento do Ministério das Comunicações em abril deste ano, a TV 3.0 começará a ser implantada no Brasil a partir de 2025. Uma nova modalidade de sinal aberto totalmente integrada com a internet que deve tornar o consumo do audiovisual cada vez mais personalizado e comercial.
Logo, a resposta para o dilema da TV aberta e do streaming por aqui pode vir a ser inconclusiva e ainda gerar outras questões, como uma possível desassociação da TV como uma mídia de massa e a necessidade de uma nova regulamentação para anúncios e demais conteúdos comerciais nesse espaço concedido pelo Estado brasileiro. E é justamente disso que vamos falar agora. Regulamentação, legislação, tributação. Toda essa efervescência no audiovisual atraiu a atenção dos senadores e deputados em Brasília. O relatório de abril de 2024 do senador Eduardo Gomes, PL Tocantins, que foi para a Câmara dos Deputados, reúne projetos anteriores de outros autores, que, incluindo outras medidas, que prevê uma cota para produções nacionais dentro do catálogo das plataformas. A previsão com a realização desse projeto é de que em até 8 anos, 10% do catálogo das plataformas de streaming vai ser brasileiro, sendo original ou por aquisição de direitos. Os sócios Guilherme e Maria Luísa comentam sobre o projeto a longo prazo. Eu acho que esse é um movimento muito importante para o mercado audiovisual brasileiro. A partir do momento que você exige uma cota, você está estimulando a economia nacional do audiovisual e esse setor é um setor muito importante para a economia, que movimenta, 25 bilhões de reais por ano, isso em números antes da pandemia, não tem, acho que números tão atualizados assim. Mas eu acho que você está investindo em contar suas histórias, contar histórias que são relevantes para a sua população, investindo no mercado. O setor audiovisual é importante, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera identificação, ele gera histórias que são relevantes para serem contadas. Então isso que aconteceu lá atrás, em 2011, com a lei de cota para TV a cabo, está acontecendo agora para o streaming. E hoje os investimentos, o dinheiro de produção, está tudo no streaming. Tem a questão também da formação identitária da população, porque se você tem conteúdos nacionais produzidos com pessoas com fenótipos de brasileiros, falando histórias de brasileiros, histórias sendo contadas por e para brasileiros, filmadas aqui, mostrando o nosso país, a nossa diversidade, enfim, você constrói uma identidade nacional muito mais forte do que se você passa produtos enlatados. Você está reproduzindo a indústria cultural de outros países. Temos também a opinião do pesquisador de comunicação e inovação da indústria cultural na era digital, Leonardo de Marque. Vai gerar briga, muito provavelmente, vai ter problemas quando encontrar o lobby dessas indústrias, mas, ao mesmo tempo, eu acho o seguinte, considerando que ela seja completamente aprovada e implementada, regulamentada e implementada, né, a minha sensação é que ela vindo sozinha, né, sem uma legislação mais robusta que pense esse contexto novo do streaming, ela vai ser absolutamente sem um efeito muito concreto. Essa proposta atende a uma demanda antiga do setor, especialmente do independente, mas me parece que sozinha vai ser inútil. E nesse cenário fica ainda mais difícil discernir entre o que é hegemônico e o que é independente, sendo que um deles alimenta o outro. As produtoras independentes não possuem quase nenhuma vantagem em um mercado de audiovisual pouco regulado, e muitas vezes cedem às demandas das produtoras gigantescas. Leonardo continua a explicar sobre a questão das produtoras de menor porte no mercado. Qual é o sentido de se ter uma indústria, um setor independente da indústria? Que ela produza diversidade, que ela produza produtos que não necessariamente vão ser vistos pela massa no horário nobre da televisão, né, ou do streaming, porque é importante que você tenha uma produção, né, de filmes, documentários, entrevistas, vários produtos audiovisuais que falam daqueles que não têm voz dentro da sociedade. Então, isso é fundamental, por exemplo, para a agenda feminista, para a agenda LGBTQIA+, para a agenda dos povos originários e assim sucessivamente, né? O intuito do projeto é de promover a diversidade e a valorização do produto audiovisual do país. Mas essa medida é o que esse segmento precisa no momento? Ou será que a demanda é outra? Guilherme Arruda expõe sua perspectiva sobre as necessidades desse segmento. O que preocupa a muitos na área é a qualidade das produções. Há um certo receio de que, por serem cobradas a produzir tantos conteúdos brasileiros, as plataformas acabem não prezando pela essência brasileira durante o processo, correndo o risco de um filme ou série nacional não dialogar com o próprio público. Maria Luísa comenta sobre as diversas maneiras de se fazer conteúdo brasileiro. Não vai ter uma temática de brasilidade, não vai ter uma estética, mas vão ter atores brasileiros falando em português, por exemplo. Você passa isso lá fora, já é a nossa língua. Então, assim, sabe? Eu nem acho que a indústria deve ficar presa nisso, não, e falar só sobre temáticas nacionais. A gente pode fazer um filme que não tenha necessariamente,
uma estética brasileira, uma narrativa, tenha essa obrigatoriedade. Mas só o fato, é isso, de ser produzido aqui, profissionais daqui, com a nossa língua, com a nossa roupa. Isso são pequenos elementos que estão ali, é a nossa direção de arte, são pequenas coisinhas que vão estar ali na estética e às vezes até numa linguagem periférica da narrativa principal do filme, que também falam sobre o Brasil. No relatório que foi para a Câmara dos Deputados, consta que empresas com faturamento de até 96 milhões devem contribuir com 3% do valor para a Condecine pelos produtos de vídeo sob demanda. Devemos lembrar que atualmente não se cobra nada das plataformas de streaming que atuam no Brasil. Elas operam livremente. E seguindo uma lógica justa, se é aqui que a Netflix e a Prime Video lucram, também é aqui que devem investir. Números e porcentagens podem assustar, mas eles não seriam suficientes para afastar as empresas do mercado brasileiro. Esses números e porcentagens podem até assustar, mas não seriam o suficiente para afastar as empresas do mercado brasileiro. Além disso, o governo federal também está de olho nessa questão. Recentemente, o Ministério da Cultura, comandado pela ministra Margarete Menezes, anunciou que está na fase final do projeto de uma plataforma de streaming nacional e pública, para abrigar produtos brasileiros, independentes e material educativo que possa ser usado nas escolas. A plataforma, segundo o Ministério, deve ser lançada até o final de 2024. O pesquisador Leonardo de Marque comenta sobre o projeto cultural do governo. Então, veja, a proposta em si eu acho excelente. Ela pode ter uma série de problemas de execução, uma série de problemas até de concepção, não sei. No entanto, só a proposição é ótima, porque ela faz pensar, faz a sociedade pensar. Né? E isso é importante para mostrar que há outras possibilidades, além de uma mera regulação que acha que essas empresas privadas de hoje vão operar, né, de acordo com a lei, com o que se quer da lei. Elas não vão. E nem é função delas para fazer isso mesmo, não. A Netflix não tem que cuidar da diversidade cultural do mercado audiovisual brasileiro. Quem tem que cuidar são as autoridades públicas, é a sociedade brasileira. Muito longe de concluir a discussão, nós já começamos a pensar como deve ser o futuro do streaming no Brasil. Devemos nos preocupar? Maria Luísa expõe suas preocupações em relação às novas tecnologias. Assim, o que eu tenho um receio, mas não só em relação ao streaming, mas em relação à rede social, em relação a qualquer coisa, é avanço de algoritmos que vão influenciando a gente a consumir cada vez mais as coisas que a gente quer consumir. Então, assim, eu temo um pouco, porque assim, o movimento que a gente viu, sei lá, recentemente nas redes sociais é um movimento de acirramento, um movimento de radicalização, um movimento de criação de bolhas, um movimento de criação de grupos cada vez mais radicais, que vão radicalizando e vão, formando e criando identidade para esses grupos e dando poder e voz para isso. É o meu receio em relação a futuro. Mas também vejo com bons olhos aí uma capilaridade de produção. Então a gente está tendo agora um monte de conteúdo de dorama que a gente não consumia. O dorama virou uma febre no último ano. Agora, se Deus quiser, teremos mais produções nacionais. Então, assim, tem também outros conteúdos que essas plataformas estão ficando cada vez maiores. Por outro lado, o pesquisador Leonardo de Marque, apesar de preocupado, propõe uma visão otimista e responsável. Se nós tivermos uma discussão clara com a sociedade, com o mercado, né, com os agentes da indústria, sobretudo a indústria nacional independente, e a proposição de políticas públicas que fortaleçam a indústria nacional, não só no nível da produção dos produtos audiovisuais, dos produtores independentes, mas também no nível da distribuição desses produtos, aí eu acho que nós teremos um streaming mais forte, mais fortalecido, e o Brasil tendo uma economia da cultura de ponta no mundo inteiro. Né? E quanto mais o país fortalece a sua indústria nacional, mais essas empresas ficam interessadas em investir aqui. Cada vez mais elas vão investir no Brasil, gastando mais dinheiro e dando mais dinheiro de forma qualificada aos trabalhadores da cultura, aos consumidores brasileiros e assim sucessivamente. E à margem de toda essa indústria está a galera do setor independente. No Brasil, existem 10.702 produtoras independentes regularmente registradas no portal oficial da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, sendo mais da metade delas sediadas na região sudeste do país, mais especificamente nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Atualmente, essas entidades são as que mais contribuem para a diversidade do cinema nacional. Enquanto as grandes emissoras de televisão negociam conteúdos com seus anunciantes e patrocinadores,
os agentes independentes têm maior liberdade para abordar assuntos polêmicos, que muitas vezes criticam os costumes do setor privado. Mas afinal, o que são e em que cenário estão situadas as produtoras independentes no Brasil? Quem responde isso para a gente é o pesquisador Leonardo de Marchi. O que é a produção independente, como eu ora, é uma questão em aberto, né? Mas superficialmente eu diria que esse é um mercado no qual boa parte dessas pequenas produtoras hoje vem uma enorme dificuldade para se manterem, porque eles estão perdendo a demanda e orçamento por parte da TV paga e entram no mercado absolutamente desregulado e com grandes tubarões globais ficando com os direitos autorais dessas produções e exigindo que elas produzam aquilo que a sua inteligência artificial diz que vai dar certo, né? Pensando nisso, devemos lembrar que a Ancine administra processos de incentivos fiscais para empresas independentes através de fomentos diretos como editais, chamadas públicas e festivais, em parceria com governos estaduais e prefeituras. Contudo, essas ações têm se mostrado muito dependentes das agendas políticas de governos que vêm e vão. E o que interessa, a longo prazo, para os agentes do audiovisual brasileiro são os fomentos indiretos, as leis de incentivo. Em julho de 1993, no governo do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi sancionada a Lei 8.685, uma das mais marcantes que ficou conhecida como a Lei do Audiovisual. A medida possibilita que grandes empresas privadas destinem parte do valor de seus tributos à União para o financiamento de produtos televisuais. Essa lei criou mecanismos de captação de recursos para a produção por meio de dedução fiscal. Por exemplo, o artigo 1º concede aos contribuintes abatimento de uma porcentagem do valor do imposto de renda devido aos investimentos feitos na produção de obras cinematográficas brasileiras. De produção independente, é claro. Inclusive, existem outras formas legais de fomento à cultura, como a famosa Lei Rouanet. O pesquisador ainda enfatiza a importância da legislação voltada para o crescimento da cultura nacional, citando os tributos da Condecine, a contribuição para o cinema nacional, que entrou em discussão no primeiro semestre de 2024. A criação do Condecine, o Fundo Setorial do Audiovisual, eles se provaram ser ferramentas políticas e de incentivo à indústria nacional absolutamente determinantes para o êxito do cinema nacional e da televisão também, né? A gente fala muito da Rede Globo, mas boa parte, né, do orçamento que vem para os produtos da Globo, ela vem a partir de incentivos fiscais. Então, na verdade, eu acho que essa função do Condecine, na verdade, ela vem retomar uma situação que, durante o final do governo Bolsonaro, fez com que se tornasse impraticável ter uma indústria nacional de audiovisual, que era o não pagamento da Condecine por parte das empresas de streaming, que são, hoje, o principal meio de consumo, né, desses produtos audiovisuais. Quer dizer, então, ela está restituindo algo que nunca deveria ter saído. E ainda segundo o texto, os projetos beneficiados com esses recursos devem entregar uma cópia da obra financiada à Cinemateca Brasileira, criando uma espécie de depósito obrigatório para registro. E o fomento às obras independentes também abre precedentes para uma maior preparação de jovens, ainda sem experiência profissional, que desejam ingressar nesse mercado. Câmera, iluminação, maquiagem, edição, engenharia de áudio. Essas são apenas algumas das funções que estão por trás dos grandes sucessos como O Alto da Compadecida, Cidade de Deus e Minha Mãe é uma Peça. O produtor do estúdio 560, Guilherme Arruda, comenta sobre o que o mercado audiovisual precisa no momento, além de recursos financeiros. Eu acho que o mercado precisa de muita capacitação. A gente vê que tem sido feitos muitos esforços para capacitar jovens e trazer gente para esse mercado. E eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Eu acho que assim, você garantindo que tenham mais produções, você vai fomentar o mercado. Segundo a legislação, uma entidade independente, para receber apoio financeiro a partir de recursos públicos, tem de cumprir legalmente uma série de requisitos, como estar registrada na Ancine, ter quitado as taxas tributárias em vigência e a adequação da produção a um contexto brasileiro. Ou seja, o projeto submetido precisa ter mão de obra brasileira e falar de Brasil. Inclusive, esse é um problema que tem sido apontado pelos profissionais da área. Por mais que essas regulamentações existam, o setor privado ainda privilegia majoritariamente entidades do setor sul-sudeste do país. A partir dessas questões, há um movimento da API,
Associação de Produtoras Independentes, trazendo uma série de demandas que estão em discussão com o Ministério da Cultura. O movimento enfatiza a necessidade de editais mais amplos e inclusivos, a desburocratização da comprovação de recursos para a produção de obras, bem como um olhar mais cuidadoso para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Para a associação, todos os Brasis devem ser representados nas telas. E o Ministério da Cultura realizou um evento em abril de 2024 com entidades importantes da área para discutir o tema. Organizações como a CONE, Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e a Matapi, Mercado Audiovisual do Norte, estiveram presentes para debater propostas que perpassam pelo cinema, televisão pública e as políticas de fomento. Ao que parece, a agenda do governo Lula está comprometida em atender às demandas da cultura e do entretenimento no Brasil, que devem entrar em vigor já em 2025, juntamente com a chegada da TV 3.0. Mas isso daí já é papo para o próximo Entretenicast. Podem descer os créditos finais porque o Entretenicast de hoje acabou. Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares e até com seus vizinhos. Obrigado ao Audiolab UERJ por toda a infraestrutura e ao professor Felipe Mostara por toda a orientação. Entretenicast, o entretenimento ao alcance dos seus ouvidos.